Boa noite, pessoal que nos acompanha. Daqui é o vosso nigga J Bino. É só para dizer que eu estou na TV Digital Angola, Angola Digital. Uh, J Bino, sou um artista que dentro do mercado musical identifico-me como rapper, uh, sendo um artista versátil porque diversifico as sonoridades, os estilos musicais, isso dentro da música. Fora da música, o JB não é operador de máquinas de costura industrial, é professor de inglês domiciliar e online, é gestor de marketing. Bem, Yeah, a minha e é isso. paixão pela música começou desde tenra idade, desde muito cedo. Eu lembro-me que, enquanto pequeno, os meus pais sempre foram amantes de música. Eh, Ouvíamos sempre antilhanas, músicas cabo-verdianas. E neste todo episódio, eu ficava sempre no meu cantinho. Não era muito de brincar com os outros meninos da mesma idade que eu. Eu ficava sempre num cantinho a ouvir as sonoridades. E tanto é que a minha mãe até hoje lembra-me que enquanto eu tinha apenas 7 anos, eh, eu repetia as músicas. Depois de ficar muito tempo no canto a ouvir, eu repetia taxativamente conforme os cantores cantavam. Era pequeno, mas eu ouvia, captava e repetia. Então a música para mim sempre foi como uma terapia. Eh, Enquanto eu ficava no canto, eu encontrava a música como uma terapia, porque era a forma de, em vez de eu estar com os outros a brincar, era a forma de eu me encontrar. Yeah. Bem, o momento que mais fez com que eu acreditasse no meu talento foi quando eh, eu escrevi uma música em um só dia escrevi duas músicas. Uma dedicada à minha mãe e a outra foi um featuring que eu fiz com meu irmão. A dedicada à minha mãe expressava a luta que a minha mãe vem tendo desde muito cedo para poder nos dar o melhor. E quando eu terminei de escrever e mostrei para a minha mãe, ela ficou tipo, não deite esse talento, tipo, não desperdice, aproveita, faça aquilo que você acredita. E se é música que você quer fazer, então vai. Yeah. E aí eu senti que yeah, é mesmo isso que eu quero. Yeah. Yeah. Esse é o momento que fez com que eu acreditasse no meu talento. E a outra música escrevi, que eu fiz o featuring com o meu irmão, escrevi todo o meu verso em inglês. Outra coisa que também deixou as pessoas que nem sequer tinham ouvido uma música minha, mas quando ouviram o verso, porque na altura eu ensaiava no quintal com meu irmão e tudo mais, fazíamos freestyle. Quando o people ouviu o meu verso todo em inglês, já ficaram tipo, uau, wow, mano, não podes brincar com isso, faz. Tens muito talento, tipo, é incrível como tu tens a habilidade de falar a língua inglesa e ainda assim conseguir cantar. Tipo, yeah, é mesmo incrível. E isso motivou-me imenso a continuar esse percurso. E estamos aqui a fazer música, que é algo que eu gosto. No movimento hip hop, eu entrei com 15 anos, porque na altura nós ficávamos nas ruas sem instrumental, sem nada, era mesmo tudo a capela. Nós fazíamos freestyle e tudo mais, enquanto pequeno. Eu, 15 anos, né?
Uh, eu observava os cotas a fazerem os freestyle e tudo mais. Eu estava sempre a observar e depois decidi, não, também vou tentar. E com aquele errozinho, com aquele sentido de aprendizado, né? Eu mostrava que tinha realmente interesse no movimento hip hop. Então, 15 anos eu comecei. Mas profissionalmente eu comecei com 20 anos. Quer dizer, 5 anos depois eu decidi que não, devo pegar uh, nessa carreira que eu acredito que vai dar certo e seguimos. Yeah. Daí então uh, lancei, fiz uma música que infelizmente com o tempo se perdeu, né? Em, isso com 21 anos. Fiz um Nádia, foi a minha primeira música, um Nádia. Yeah. Uh, daí só fui seguindo a sequência, fiz um featuring com o meu Cota, que é a música que eu falei há pouco, que fiz o verso todo em inglês. E se nós fazermos um cálculo, eu posso dizer que estou a fazer música há mais ou menos 7 anos. Yeah, 7 anos a fazer música com algumas caídas, algumas subidas, mas estamos aqui. Yeah. Uh, é sabido que não é fácil, não é fácil fazer arte, seja qual for a arte, música, pintura e tudo mais. Principalmente quando não se tem recursos, quando não se tem apoio, quando tu, o people à tua volta duvida daquilo que tu pretendes fazer. Yeah, eu tive muita dificuldade, até agora tenho, mas estamos a minimizar. Mas lá bem no passado, as maiores dificuldades que eu tinha era mesmo recursos. Tipo, eu escrevia muito, mas escrevia mesmo muito, mas não gravava. Tipo, tinha umas tantas músicas no caderno, mas não tinha recursos para gravar, para estar no estúdio. Eu fui escrevendo, fui me envolvendo, né, nas minhas letras e tudo mais, me encontrando e tal. E foi aí que eu percebi que, independentemente das dificuldades, eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que me esforçar, dar o meu melhor para que aquele cenário mudasse, porque se ninguém faria por mim, então eu normalmente tinha mesmo de fazer. Yeah. E claro, o apoio, né? Quando eu comecei, muita gente dizia, pô, man, não é a tua cena, isso não combina contigo, tipo, tu não precisas copiar os outros que já estão a fazer, só queres seguir moda e tal. Ouvi muitos comentários desse género. E nem com isso eu deixei-me abater, continuei acreditando naquilo que eu posso fazer e cá estamos, né? Persistência, é isso. Agora, falar das minhas inspirações musicais. Bem, para ser bem franco, a minha primeira inspiração musical é o meu cota. Yeah. Meu cota, Madson Danger. Porque ele foi o primeiro em casa a começar a cantar. E eu vendo o meu irmão mais velho a cantar, eu fiquei tipo, se o meu irmão pode, então também posso. E é a minha primeira inspiração musical. Agora, falando do nosso mercado, do mercado internacional, hum, eu respeito grandes OGs, tipo
Pai Grande Poeta, lá mais para para trás SSP, Dr. Romeo, MCK, elenco de luxo, enfim. Mas, sendo mesmo sincero, a minha maior inspiração, né, a parte do meu cota que me motivou a cantar, é a Força Suprema. Yeah, Força Suprema. Porque eu penso que a Força Suprema é uma escola. É uma escola. Eu aprendi muito e venho aprendendo com o passar do tempo com a Força Suprema. É tipo, é uma escola, mano. Não tem como, não há dúvidas sobre isso. E a forma como eles motivam, a forma como eles ensinam a ir atrás daquilo que você acredita, a ir atrás dos teus sonhos, motiva. E não tem como. É a minha maior motivação. Agora, internacionalmente, temos aí Kendrick Lamar, J. Cole, Drake, né? Uh, e por aí fora. Os que não mencionei, com certeza tem o lugar deles aqui. Agora, neste âmbito, né, das inspirações e tudo mais, o estilo musical que mais me identifica é o rap. Conforme eu já disse, eu comecei a fazer freestyle nas ruas, né? É o hip hop, o movimento hip hop é é o meu berço, é de lá onde eu comecei a fazer a minha cena. Então é o rap que me identifica. Yeah. Por essa razão. Yeah. Porque o rap, eu tenho o rap como a minha identidade, porque o rap aborda sobre vivências, fala sobre a realidade que estamos a passar, fala sobre o que sentimos, faz, faz com que a gente transmita emoções, reflexões e de uma maneira mais crua, estás a ver? Tipo, nada de embelezar tanto e tal, é uma cena real, é mesmo real. Por isso, para ser rapper, tem que ser mesmo real. Tipo, não me imagino a cantar letra de um outro nigga. Tipo, fazer das histórias de outro niggas a minha. Não. Eu falo daquilo que eu vivo. E o rap me dá isso. Por isso é que eu tenho o rap como a minha identidade. Nesse âmbito de músicas e os estilos que eu mais faço e tal, a minha identidade. Eu fiz uma música muito especial, que é a música que eu fiz para minha mãe. A música intitula-se 7 de Abril. Esta música é o tipo a minha alma eu senti isso. Tipo, a minha alma saiu do corpo e escreveu aquela letra, porque eu olho para aquela letra e digo tipo, uau, wow, como? Tipo, eu expressei detalhadamente tudo o que a minha mãe tem passado, que vem passado com o tempo. E a motivação que ela vem nos dando para não nos deixarmos abater com as críticas negativas do mundo afora, para irmos atrás dos nossos sonhos. E a música também expressa o apoio que nós damos a ela, por ela ser a nossa motivadora. Então, a música mais especial que eu tenho até hoje é o 7 de abril, dedicada à minha mãe, que 7 de abril é o aniversário dela. Falando de projetos musicais, nesse momento eu estou focado ah, no, na EP Dreams, que é uma EP sequenciada. Sequenciada por quê? Neste momento já está a rolar nas plataformas digitais a EP Dreams Parte 1, que nesse caso é a parte introdutória de um grande trabalho. Conforme eu já disse, o Dreams é uma cena sequenciada. Então, a primeira parte é esta que eu já disponibilizei, que tem apenas três faixas musicais.
e pretendo dar sequência a esta atmosfera que eu criei, porque ela expressa tudo o que eu acredito, tudo o que eu vivi, eh, as reflexões que eu tenho sobre o mundo. Então eu quero dar sequência a esse fio lógico eh, com este projeto. Tem a EP Dreams Parte 1, terá a EP Dreams Parte 2 e aí por diante. Então, nesse momento, eu estou focado nisso. O que o público pode esperar de mim nos próximos trabalhos. Mais versatilidade, né? Porque, como eu já disse, eu, apesar de ser rapper, yeah, sou bué versátil. Sou mesmo bué versátil. Yeah. Eu tenho essa de surfar, de navegar em outras sonoridades. Por isso é que eu tenho um ouvido muito apurado. Eu ouço até jazz. Yeah. Eu ouço músicas clássicas. Só para emancipar, melhorar mais aquilo que é o conhecimento de sonoridades diferentes. Então eu tenho essa tendência de procurar conhecer como a música vai moldando com o passar do tempo. Então, nos próximos trabalhos vão esperar mais versatilidade de mim, né, mais qualidade, mensagens fortes. Conforme eu já disse, não é? Ah, estou a trabalhar na EP, né? EP Dreams, que é uma EP sequenciada. Videoclipes, lá mais para frente. Tenho a pretensão de lançar um videoclipe. Não vou falar aqui a faixa, ficar como surpresa. Sigam-me nas minhas redes sociais para saber mais sobre isso. Ah, ok. Agora, falando sobre a mensagem principal das minhas músicas. Bem, as minhas músicas têm algo singular. Tipo, eu transmito, né, ah, persistência, né? Transmito ah, reflexões, reflexões sobre como vivemos, onde estamos, para onde vamos, reflexões. E então a minha música tem essa naturalidade de expressar, né, a persistência, né, e fazer a reafirmação daquilo que acreditamos, aquilo que pensamos, aquilo que temos como o nosso ponto, o nosso fio lógico. Então, essa senda de críticas positivas e negativas. Dizer que quando nós nos levantamos para dizer que vamos ser algo, quando adotamos uma certa posição, devemos estar preparados para críticas tanto construtivas como destrutivas. O que vai diferenciar é a forma como a gente vai lidar com essas críticas. Se a gente vai deixar-se abater ou se a gente vai superar ou aprender com as críticas que nos forem dadas. Tenho recebido, sim, muitas críticas positivas, apesar de que o meu público ainda é inferior, né? Mas tenho sim recebido críticas tanto construtivas como positivas. As construtivas, yeah, a gente agradece e vamos procurar melhorar. E as destrutivas também a gente agradece, porque não tem como a gente não ter reiras, não ter pessoas que desmotivam, mas pelo contrário, em vez de nos desmotivar com as suas críticas, ainda nos motivam mais a fazer aquilo que, que nós temos de fazer. Porque é como se diz no ditado: não se atira pedra a uma árvore que não dá frutos. Então, só, só por essa razão mesmo. Devemos estar preparados para receber críticas. Porque nós temos algo a oferecer. Então, é só nesse ponto. O que mudou na minha vida depois que eu comecei a ser notado. Bem, conforme eu já disse, o meu público é inferior, mas quando certas pessoas começaram a ouvir e a motivar, eu passei a
a ter mais atenção, a ser mais cauteloso no que escrever, na mensagem a transmitir, porque os holofotes não podem nos cegar. Nós devemos manter a nossa identidade, devemos manter aquilo que acreditamos, aquilo que realmente nos identifica. Então é preciso que tenhamos mesmo responsabilidade para que nós possamos oferecer aquilo que sempre prometemos ao nosso público, aos nossos fãs. Então eu passei a ser mais cauteloso. Yeah, passei a ser mais cauteloso. O que é que eu vou transmitir com essa música? O que é que o público vai aprender? O que é que essa música vai mudar no menino que está na rua ou no senhor que trabalha das 7 às 19? O que é que vai mudar na vida? Tem que mudar alguma coisa. Então eu venho refletindo tudo isso antes de escrever uma música, antes de me pôr no estúdio. Da- Bem, falando sobre quem me apoia mais na minha carreira musical, sem sombras de dúvida, a minha mãe. E a dona Aida é uma senhora batalhadora, uma guerreira. Yeah, por isso é que ela também está a fazer guerreiros, eu sou um deles. Então ela é a minha maior motivadora, ela está sempre aí. Ela já chegou a dizer uma vez: se você desistir, se você tentar só desistir disso, eu é quem vou te arrastar para o estúdio. Porque você tem que fazer o que você acredita, tem que fazer o que você eh, foi predestinado a fazer. Ela acredita nessas cenas. Então é isso, ela é a minha maior motivadora. Se- Sem esquecer, claro, que à parte, né, tem outros que me motivam. eh, não fiquem tristes. É isso. Eu tenho uma surpresa para vocês. Eh, eu extraí do meu álbum uma pitada daquilo que eu lancei, que está lá na YouTube. Eu quero que vocês vão lá visitar. Mas hoje, hoje, eu trouxe uma pitada do EP, né? Que é uma música que faz menção sobre crença, né? Sobre Deus, sobre persistência, sobre ir atrás daquilo que a gente acredita. Então eu trouxe uma música extraída do meu EP intitulada Tu Samba Ngana Zambi, que no meu dialeto, que Congo significa agradecemos ao Deus Pai. Agradecemos a Deus, especificamente. Né? Yeah, então eu extraí essa frase do Samba Ngana Zambi porque fala assim um Kikongo arranhado, mas yeah, yeah. Aqui tá difícil, pai. Mas quem é que disse que seria fácil? Estou a lutar, oh pai. No meio de tantas dificuldades, nunca fiquei no chão. Mantenho a minha fé sempre acesa, ninguém vai apagar. Em ti vou confiar. Tu sambangana zambi, tu sambangana zambi, tu sambangana zambi. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tu sambangana zambi. Tu sambangana zambi, tu sambangana zambi. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tu sambangana zambi. Eu nunca escolhi caminhos fáceis. Em todos os pins vou pisar, porque um guerreiro nasce em dificuldades. O mundo vai querer tornar-te no niga menos importante. Quando surgirem tempestades, a fé em Deus é a vela para guiar-te. Tudo isso não passa de fase. Acredita nesse teu processo. Vai à luta, fica filho esperto. Gratidão por tudo que tenho, porque riqueza não é só dinheiro. Minha família é tudo que tenho. Meus amigos é tudo que tenho. Minha relation é tudo que tenho, é tudo que tenho. É. Aqui tá difícil, pai. Mas quem é que disse que seria fácil? Estou a lutar, oh pai. No meio de tantas dificuldades, nunca fiquei no chão. Mantenho a minha fé sempre acesa, ninguém vai apagar. Em ti vou confiar, tu sambangana zambi,
Tu sambangana zambi, tu sambangana zambi. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tu sambangana zambi, tu sambangana zambi. Tu sambangana zambi. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Bem, como um bónus, né, vou fazer aqui, trazer aqui um verso que transmite uma mensagem muito forte. Eu ainda não lancei essa música, mas yeah, quero que vocês sintam o que eu senti quando escrevi. Yeah. Uh, yeah. É mais ou menos assim. Ah. Ansiedade nos corrói cada vez mais, imediatismo nos destrói cada vez mais. Será que ainda algum de nós são capazes de amar, mesmo com esse mundo assim a piorar? Porque é difícil quando temos contas para pagar, porque é difícil quando em casa a mama está a chorar, porque é difícil quando um padre viola e no domingo ele prega sobre os pecados capitais. O monopólio é a culpa disso tudo. Ou será que é resultado das vivências desse mundo? Ou será que é resultado de comer daquele fruto? Com todos esses dramas eu não caio num absurdo porque eu escrevo tudo o que penso e nesses quadros eu expresso a realidade que muitas das vezes eles têm escondido. Eles disseram para olhar para baixo, olhei para cima e vi o horizonte onde me encaixo. Se eu não fazer, quem fará por mim? Deve ser por isso que me encontras sempre aqui. Deve ser por isso que me encontras a abolir. Everyday eu estou no raço com a minha família. Eu não me zango se não acreditas em mim. Porque tu não viste aquilo que eu vi. Porque não sentiste aquilo que eu senti. Podes até duvidar, mas não te armes em juiz porque o destino abriu a porta da desgraça quando decidiu levar consigo o meu fada. Sei que muitos vão dizer que isso é fachada, porque para eles o que importa é só encher a pança. Damn! E quando meu papa dizia que aquela papa servia para nos dar alegria, eu sei que não era mentira, porque lá no fundo eu sabia que tarde ou cedo a nossa life mudaria. Yeah. E nisso eu vou acreditar. E é mesmo por isso que me vês a batalhar. Dificuldades são tantas que eu estou a passar, mas eu sei que no final de tudo isso vai mudar. Yeah. Eu acho que chegou o momento de mergulhar nessa maré de sentimentos e descobrir que está por dentro. Yeah. E é assim que eu entro. Ninguém come se não pôr o pé na estrada. Por isso é que eu estou na luta para expulsar toda essa praga de desgraça que me abala, mas nunca me cala, porque mesmo sofrendo ainda consigo expressá-la. Continuamos porque o caminho é em frente, o amanhã será melhor, é o que tenho nas nossas mentes. No mesmo mundo, mas em vidas diferentes. Podes crer que a trajetória também será diferente. Então eu transformo toda a minha crença em atitude. Se não ficarei estagnado sempre aqui no rude. Eu posso até dizer que Deus nos acuda, mas se eu não der um passo em frente, não vou esperar que Deus ajude. Como? Não vou esperar que Deus ajude. Se eu não der um passo em frente, não vou esperar que Deus ajude. Nunca. Ok. Agora vamos surfar numa sonoridade diferente, né? Baby, ei, porque tá, baby, ei, porque dás motivos para me afastar de ti. Eu juro que eu já tô crazy, ei, coração já não tá mais a aguentar essa dor assim. Eu já tô sozinho. We one, two, three days, girl. Coração vazio, preciso do teu toque. Sinto calafrios quando tu estás tão longe. Bem, não faz assim. Te preciso aqui. Eu já tô sozinho. We one, two, three days, girl. Coração vazio, preciso do teu toque. Sinto calafrios quando tu estás tão longe.
Bem, não faz assim. Te preciso aqui, cause you're my sunflower, sunflower, sunflower. Babe, come and shine on my life, cause I want you. You're my sunflower, sunflower, sunflower. Babe, come and shine on my life, cause I want you. Ok. Bem, quando eu subo ao palco, eu sinto-me mais natural, né? Sinto mais originalidade. Diferente de estar no estúdio, que é uma cena editada, tem que fazer as edições e tudo mais. Quando eu sinto no palco é tudo natural, é tudo autêntico, é original. Eu sinto que eu dou mais de mim quando estou em palco. Yeah, eu sinto-me mais eu quando eu estou em palco, diferente de estar no estúdio. Primeiramente, tem de saber que ser músico, seja qual for o estilo, não é fácil. Não é fácil. Ainda mais para o rap, que é o estilo que me identifica, não é mesmo fácil. Eu penso que os outros estilos têm mais abertura, mas o rap, para ser mesmo rapper, mano, tens de ter muita dedicação, muita paciência. Tens de ser mesmo persistente. Mano, teu trabalho tem que ser consistente. Tens de acreditar em ti. A primeira coisa que tens de fazer é acreditar em ti. Acredita naquilo que você pode fazer. Se você acreditar em ti, você acha, yeah, eu posso. As demais coisas você vai catapultar, vais ter quedas, mas vais ver que é de leve, porque você já decidiu dar o primeiro passo, que é acreditar em ti. Então, para aqueles que pretendem entrar no mundo da música, seja qual for o estilo, muita dedicação, muita persistência. E tenha paciência, tem mesmo de ter muita paciência. As coisas não vão dar, bom, assim, do nada, num só momento, tipo, num piscar de olhos. É preciso que haja um processo, é preciso que a gente trabalhe nesse processo para que as coisas realmente tenham resultados. Então, dedicação, paciência, persistência são as palavras-chave para quem quer entrar no mundo da música. O mundo, a carreira, o mercado musical, né, principalmente de Angola, né, estamos a falar do nosso mercado musical. O nosso mercado musical está equilibrado. E falar do estilo que eu faço, do rap, ah, penso que o mercado já foi melhor do que agora, né? Já, já, já tivemos melhor do que agora. Antes, eu penso que antes velava-se mais pela originalidade, autenticidade, pelo, pela conservação dos valores, não é? De uma letra boa, de uma sonoridade boa e tudo mais. Mas nos dias de hoje, não estou a dizer que não tem bons manos a fazer rap. Tem, tem. No nosso mercado temos muita gente boa a fazer rap. Mas infelizmente é a minoria, né? A maioria faz e tem os holofotes todos com eles, mas se nós formos mais a fundo, são letras ou ah, músicas bué promíscuas, ou seja, músicas que não agregam em nada. São as músicas que está a bater, tipo, é mais fácil eu chegar aqui fazer um rap assim, meio polêmico, a falar ou da Jujuba, algo parecido, né? E viralizar no momento do que eu chegar aqui e te falar, mano, eu sei que tens fome, eu sei que tu passas dificuldades, mas não deixa de acreditar, tu podes. É mais fácil esse tipo de música bater, viralizar, do que a minha ideia, né? De falar sobre a realidade. Então, eu penso que precisa-se mais atenção nisso, né? Principalmente para os promotores de evento. Eu penso que os promotores de evento ultimamente estão a promover muita promiscuidade. É mesmo muitos manos a fazerem coisas que. A fazerem música que não devia estar nos nossos ouvidos. Mas é pá, estamos aí. Porque é vibe, porque é viral. É o que está a bater. Mas se um JB não te aparece aqui e te fala sobre a realidade que eu estou a passar, que você pode também estar a passar, yeah, as pessoas vão ainda estar assim, só mais um a reclamar e tal. Nós não queremos reclamações e tal. Mas não é sobre reclamações, nós estamos a falar da realidade.
Então é isso, o nosso mercado está, sim, equilibrado, mas a balança está mais pesada para nós, né? Yeah. Como eu já disse, não é fácil. Não é fácil ser músico em Angola. E precisamos, precisamos mesmo de muito apoio. Precisa-se de investimento, precisa-se de mais projetos, tá? Precisa-se de mais oportunidades. Existem muitos bons talentos por aí. Eu sei que muitas das vezes eu tenho ouvido alguns podcasts, certos promotores de eventos, certos produtores já conceituados a dizer: Ah, esses minutos são preguiçosos, eles não dedicam-se e tudo mais. Epá, até aí podes ter razão, né? Existem manos mesmo que lançam uma música, ficam um tempão, não lançam e tipo, não sabem o que querem realmente com a música, não dedicam-se, não são consistentes. Mas existem nós, eu estou a falar nós, manos, que independentemente das dificuldades, estamos aí, nós queremos mostrar que nós podemos, queremos transmitir as nossas mensagens, as nossas reflexões. E se esses promotores de eventos olhassem para nós, olhassem mais para pessoas como nós precisamos de mais oportunidades, sim, precisamos. Nós, que nós também precisamos de dedicar-nos mais, sim, é verdade, nós precisamos, mas é preciso que haja mesmo investimento, porque um sonho acabou de morrer há pouco. Um mano que acreditava que podia ser, mas por falta de apoio, por falta de investimento, por falta de recursos, desistiu de um sonho. Então precisamos que os promotores de evento, que pessoas que podem, né, dar mais alavancagem na nossa carreira, fazer com que a carreira catapulte, yeah, tenhamos mais visibilidade. Yeah. Nós precisamos mesmo. E já aqui agradecer, né, a TV Angola, Digital Angola, né, por essa iniciativa muitíssimo boa que é de promover, né, dar voz aos novos talentos, né, aos novos talentos, sendo que hum, não são todos que fazem isso e eles estão a fazer isso, né? Uma iniciativa muitíssimo boa, é de louvar. Precisamos de mais pessoas assim, precisamos de mesmo mais pessoas assim. A palavra que me identifica é mesmo consistência, persistência. Yeah, eu sou consistente. Yeah, essa é a palavra que me identifica. Persistência. Especificamente, yeah. Na, no meu estilo, no rap, né? Sonhar não é pecado. Yeah. Yeah, eu gostaria muito um dia colaborar com a Força Suprema. Seja o NGA, seja o Monster, mais mesmo. Yeah. NGA. Yeah. Yeah. É que quando nós sentamos com os graúdos, com os grandes, nós aprendemos muito. E eu já disse no princípio, a Força Suprema é uma escola e eu sinto que só uma música, uma participação minha com um membro da Força Suprema, com um NGA, mano. Tipo, a visão sobre a música muda, mano. Tu começas a enxergar as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira mais clara, de uma maneira mais madura, porque bebeste de um OG. Estás a ver? Então, yeah, na minha sonoridade, o rap que me identifica, eu gostaria de colaborar um dia com a NGA. Yeah. Agora, noutras sonoridades, eh, isso já está distante de Angola. Bem distante de Angola. Yeah, tem um cantor que eu aprecio bastante. eh, é africano. Yeah, nigeriano. Omalay. Wow, mano. Omalay. Ele é tão criativo, mas é tão criativo mesmo. É um dos novos talentos, né? Vou dizer, novo, né? É porque existe, tem mais antigos já. Ele é recente, mas, mano, o que está a fazer tá a fazer um trabalho mesmo bué consistente. Um trabalho mesmo consistente. E o que me inspira
a dizer que quero trabalhar com ele um dia desses, né? É a criatividade dele, a versatilidade, a forma como ele une batidas africanas com aquele pop de lá das Américas. Mano, ele faz uma junção, uma sonoridade diferente. Tá a ver? É uma versatilidade e tanta. E eu, sendo um cantor versátil, não tem como não apreciar manos assim. Yeah, a lista é grande, mas esses são os que gostaria mesmo um dia de colaborar. 2016, né? Yeah. Na verdade, eu havia gravado a minha primeira música, yeah, o Nadia. Só que tinha um show para atuar. Um show para atuar. Eh, a música ainda não tinha saído, não tinha sido masterizada e tudo mais. Mas o show estava marcado e eu tinha que. É a minha primeira vez a subir no palco. E os manos estavam a me motivar que eu tinha de estar. Era nessas mediações de Cacoaco. E eu só estava a perguntar o que é que eu vou cantar, meu Deus, o que é que eu vou cantar? Mas eles disseram, não, epa, não importa se você vai fazer freestyle, se você vai fazer o que, mas nós te queremos lá, você tem que ir conosco. Você tem talento. Disse, meu Deus, esses manos querem me matar. Então a música ainda não saiu, o que é que eu vou cantar? Fomos para lá. Posto lá, os outros artistas apresentaram as suas músicas, fizeram as suas performances. Chegou então a vez do JB. Naquela altura não era JB, não, tinha dado o nome de YB. YB, YB. Não. YB não. É o momento do YB no palco, sobe. YB não. Meu Deus, é a minha primeira vez, eu com o microfone. O que é que eu vou cantar? E eu fiquei incrível como é que os organizadores permitiram que subisse alguém ao palco que nem tinha uma música com o DJ. Mas aquilo aconteceu, tipo, eles disseram não. Os meus manos que me levaram disseram, motivaram os promotores, disseram, ele vai fazer alguma coisa. Deixa ele no palco. Lá estava eu com o microfone. Damn, mano, o que é que eu vou fazer? Oh, yeah. Como eu sou bué criativo e bué versátil, sou desse DJ. Epa, procura um beat aí, de boom bap, porque eu vou arrumar, vou fazer aqui alguma coisa. Eu não sei se vai estar bom, mas epa, vou fazer alguma coisa. Lá o DJ foi fazendo a sua seleção, meteu um beat. Ei, pá. No princípio, aquele calafrio, solta uma palavra. O público também que não ajuda. Não tá bom, não tá bom. Eu disse, oh, meu Deus, o que é que eu estou a fazer aqui? Por que, é que eu aceitei? Eu estaria em casa. Mas eles disseram, não, você tem que cantar, tem que fazer alguma coisa. Epá, com a motivação dos meus manos e eu sendo consistente, eu disse, não, eu posso. E eu disse, epá, vocês que estão mesmo a rir de mim, vou vos usar para a coisa ficar boa. Então disse, epá, público, por favor, me acompanhe. Quando eu dizer X, vocês repetem X. E aí fui fazendo freestyle, acompanhando com o público. Tipo, eu dizia, quando chegar um momento, vocês repetem a palavra X. Não sei mais quanto. Não sei mais quanto. E aí o público foi acompanhando, disseram, uou, tipo, tu não trouxeste uma música, mas a tua cena está melhor do que os outros manos. Então, isso é um cenário engraçado, mas que ficou na história. Ficou na história. Não sei, não consigo imaginar não fazer música. Tipo, desde a idade eu tenho isso como algo que me identifica. E eu digo assim, a par das profissões que eu tenho, né? A par das profissões que eu tenho, das outras cenas que eu faço, a música é o que faz de mim uma pessoa melhor. Eu sinto-me mais eu, mais JB, não mais Bambi, ou seja lá qual for o nome. Mas quando eu canto, quando eu faço alguma criação, quando eu escrevo, quando eu expresso aquilo que eu penso em cima de melodias. Então, isso eu não consigo imaginar
não ser músico. Não, 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 não consigo. Yeah, yeah. Tem as outras cenas que eu faço, conforme eu já mencionei, mas a música mesmo, ninguém pode tirar a música, não pode. Na minha vida, esquece. Yeah, mas eu deixo um abraço para todos os meus seguidores, meus fãs. Apesar de ser um número inferior, mas tem gente que gosta do trabalho do Jay Bino e eu estou aqui por vocês. Eu estou aqui para vos representar, para dizer que não vou desistir. Yeah. Eu agradeço muito o vosso apoio. Em especial para a minha família em geral, né? Especificamente a minha mama, que é a minha maior motivadora, os meus irmãos, a minha namorada, claro, não posso esquecer, os meus brothers, os meus OGs, Mano Ryan, Francisco Ryan, que está aí na Tuga a me apoiar, a partilhar as cenas, Nascimento, aí o Willie Lee. Epá, a lista é grande, não sei se posso mencionar todos aqui, mas aqueles que não pude mencionar tenho aqui no meu peito. Yeah, yeah, é isso. Aqueles que estão a assistir, ok. Pessoal que está a acompanhar esta live, né? Dizer que encontrar-me é muito fácil. Muito fácil. Eu estou em praticamente todas as plataformas, as redes sociais. Né? No Facebook, Joel Bambino J Bino. No Instagram, J Bino Artist. Ok. No Facebook, Joel Bambino J Bino. Eh, no TikTok, J Bino, nesse caso J Bino Artist. No Instagram também a mesma coisa, J Bino Artist. Eh, e é tudo. No YouTube, claro, no YouTube também, J Bino Artist. E fiquem atentos a mais novidades que eu tenho muito para vos oferecer. Eu tenho muito, porque eu estou aqui por vocês. Eu estou aqui para expressar o que vocês passam, o que eu passo. Eu estou aqui para transmitir a mensagem que vocês não podem falar. Tá? Estou aqui por vocês. Yeah. Para o futuro, podem crer que tem muita coisa boa. Só para ser específico, estou a trabalhar, né, ah, na criação do videoclipe da música Tu Sambangana Zambi. Não tenho data ainda, mas será este ano. Né? E também, conforme eu já falei no princípio, estou a trabalhar na sequência do EP Dreams, que ainda também sai este ano. E só tenho muita coisa boa a vos oferecer, então não desliguem-se, não desconectem-se, fiquem ligados nas minhas redes sociais, fiquem ligados também ao canal, à página TV Digital Angola, que vocês não vão se arrepender, vão ter muitas novidades boas. Xará tá aí, estamos juntos.